Estado de exceção, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco, terceiro, sobre o assunto, tratando dessa importante invenção antidemocrática que é o estado de exceção. Por exemplo, acontece seguidamente aqui no Brasil, é um tema importante, que é o problema das prisões. A exceção se tornou regra com relação às prisões. E ali estão presentes alguns personagens do próprio Agamben, que é o Homo Sacer, que é o sujeito que é nada e que é utilizado pelos grupos dentro das prisões. E como a lei diz que todos têm que ter um tratamento digno, ninguém tem, logo há um estado de exceção permanente em todos os sentidos no sistema prisional. Por exemplo, como uma metáfora da questão. Essa questão do sistema prisional, ela ilustra bem a utilidade do conceito, porque no bloco anterior nós tínhamos comentado a utilização do conceito de estado de exceção na Alemanha nazista no seu início. Havia ali uma proximidade de uma Constituição nova de 1919 que havia entrado em vigor e ela, bem ou mal, se adequava ao Tratado de Versalhes, que foi extremamente penoso para a Alemanha, praticamente inviabilizou a vida econômica da Alemanha. E a sociedade passou a entender como algo positivo encontrar exceções. E essa aí é a grande dificuldade que uma democracia enfrenta a partir do momento em que fatos isolados vão se somando e vão permitindo que, no todo, as exceções sejam aceitáveis. E a prisão aqui no Brasil, nos últimos 20 anos, nós tivemos um crescimento inacreditável da quantidade de presos e a prisão se tornou em si, mais do que a pena, ela se tornou em si a punição. Não é o fato de estar preso, mas em si as condições de estar preso. Tanto que não tem um político que possa, no Brasil, se dedicar a esse tema, ele vai perder votos. Os partidos fazem levantamentos, pesquisas. A realidade do sistema prisional é um tema que não interessa a ninguém, as pessoas não se preocupam com isso. E agora, quando o sujeito é pego numa balada segura, numa dessas baladas da polícia para fazer o teste de bafômetro, e ele vai imediatamente preso, daí que ele se preocupa, quando ele tem algum outro problema qualquer, aí que ele se preocupa por isso. Se o sujeito tem uma vida pública, ele vai se preocupar, porque enquanto for a vida alheia, ele não vai dar nenhuma bola, não. A vida alheia... A vida alheia não interessa tanto, porque não dá voto nesse sentido, né? Sim, não dá voto. E a exceção parece que nunca toca o eu. A exceção parece que é sempre para o outro. E assim nós temos uma realidade no Brasil que não se vê um futuro. O Sartre já comentava no texto Muro sobre a questão da prisão e como no regime ditatorial do Franco as pessoas eram presas rapidamente, eram julgadas, e como o Sartre verá isso futuramente no stalinismo. Porque a grande questão que surge é como você critica o Franco e depois termina aceitando essas mesmas prisões no Stalin. Eu dizia que isso é uma cultura, uma certa cultura na sociedade que o inimigo merece ser preso. Esse é um problema do estado de exceção. Quando Sartre condensa suas ideias, ele escreve um livro chamado Les Mots, As Palavras, que vão inspirar Michel Foucault a escrever as palavras e as coisas. Um debate com Sartre, as palavras e as coisas. E Michel Foucault é um dos primeiros a inspirar, imagino, o Agamben, né? Nesse debate do anormal dentro do comportamento humano, mas que em Sartre sempre surge essa questão da violência, da angústia e da ansiedade. Quer dizer, o direito aparece para os juristas, para o Sartre também não tem a grande solução, a não ser o engajamento político, esse movimento social. O Sartre é um grande defensor disso, ele sempre sai para a rua para defender as suas ideias, né? Quando o Fidel Castro chega à vitória em Cuba, imediatamente Sartre mantém contato com eles e depois faz a famosa visita a Che Guevara, onde Sartre e Simone de Beauvoir são recebidos por eles em Cuba, né? Então a ideia é que a prisão, que eu estou defendendo aqui, de alguma maneira, independentemente dos lados, e hoje o Brasil é um terrível exemplo para nós, que nós estamos hoje numa democracia, mesmo numa democracia se aceita que algumas pessoas serão perseguidas e colocadas em prisões semelhantes ou piores que as contadas na literatura. Como que nós suportamos isso?
Leonel, Heloísa e Anderson. Mas a ideia de repressão, né? Que o Ministério Público, eu concordo com você, o Ministério Público não consegue pensar sociologicamente uma alternativa para o controle social que não seja penas mais duras. Isso. Como se funcionasse isso para alguma coisa, a não ser aumentar a violência. E aumentar as penas no Brasil, eu tenho sempre uma historinha que eu conto, que eu acho que está no Edward Thompson, que é Senhores e Caçadores, que o dia que estabeleceram na Inglaterra, no século XVIII, eu acho a pena de morte para batedores de carteira. E aí condenaram à morte vários e enforcaram em praça pública no primeiro domingo, para dar o exemplo. E todos foram lá olhar. Foi o dia que mais bateram carteiras na Inglaterra, para mostrar o caráter ficcional do aumento das O stalinismo colocava penas duríssimas contra a corrupção. Isso fez com que o regime da União Soviética fosse o Estado mais corrupto. Quer dizer, a pena não assusta. A pena, pelo contrário, a pena leva a que se criem algumas brechas ou exceções. O sujeito, o outro que está sendo punido está sempre sendo pensado. Então o Ministério como Público alguém... continua pensando como no século XVIII, nem XIX, século Então XVIII. falta uma pitada de sociologia, assim, uma coisa até simplista, assim, para nós que estudamos crítica do direito há tantos anos, Leonel, principalmente eu e você, o Anderson é mais jovem, mas nós somos da Belle Époque, ainda antes da Constituição. Nós já estudamos isso, nós já estamos para além hoje das discussões sobre a pitada de sociologia, mas nós somos surpreendidos no cotidiano por uma falta dos mínimos aportes sociológicos da discussão, da explicação, por exemplo, desse problema da criminalidade. É um sistema social, e aí nesse caso eu não falaria do Ministério Público, porque quando chama alguém do Ministério Público, ele vai falar como promotor, ele vai pedir penas. Já vi que a mentalidade não abriu para outras coisas ainda. Mas, segundo a tua crônica lá, tua fonte é o Lênin. Então, de qualquer maneira, eu diria que se no Ministério Público houvesse uma perspectiva mais sociológica, e eu diria então, se na sociedade se chamasse outras pessoas para falar sobre os problemas também, historiadores, sociólogos, filósofos, talvez tivesse um propósito de uma cultura diferente. E já existe esse tipo de possibilidade na sociedade. Quer dizer, nós podemos ter formas diferentes de enfrentar esse tipo de criminalidade. Né? Quer dizer, rompendo essa concepção do normal e anormal que o Michel Foucault já colocou muito bem, a gente pode tentar transformar a sociedade ouvindo mais os outros. Né? Estar mais aberto. Né? Mas eu queria colocar uma outra questão que estava um pouco mais na sua fala anterior. Quando o estado de exceção se coloca, em geral, o vencedor, o que sai vitorioso deste estado de exceção, ou grupo, enfim, ele constrói amigos e inimigos, não? Claro, o discurso competente, dizia o Lefort, né? Claro. Você cria um discurso competente, é esse discurso que tem a racionalidade e tem o poder. Então, esse discurso, não vou usar um chavão aqui, mas se falava muito história dos vencedores, né? Sim. Claro que o historiador vai me contestar, provavelmente, mas é um chavão que é muito mais difícil, porque a história dos vencedores, ela tem uma vantagem porque nós sabemos tudo sobre os perdedores. Né? Claro, porque a dos perdedores não se conta, né? Não, de alguma maneira os vencedores não contam a sua história, eles escondem a sua história. Então, só sabemos a história do inimigo. O paradoxo é que eu conto... Por quê? Porque ele cria o inimigo. Não, claro, eu conto do meu jeito, conto do meu jeito. Claro. O inimigo, ele é estereotipado completamente. Eu construo a identidade do inimigo. No fundo, o nazismo hoje... É um skeptron, assim, né? O nazismo, construído pelos americanos e europeus, não é que eu estou defendendo o nazismo, mas com certeza ele é outra coisa do que aquilo que é contado hoje. Né? Porque... Eu queria que, se você pegar na mitologia, o skeptron, na fala de Homero, o cara que recebe o skeptron, isso também se repete, por exemplo, naquele livro de Lords of Flies, que é o Senhor das Moscas, que só consegue falar quem ganha concha. Então, o estado de exceção é quem recebe o skeptron, quem tem o poder de dizer, e, por exemplo, contar a história dos vencedores e escamotear os vencidos é quem tem o skeptron, quem recebe naquele momento.
Sim, isso é a história do cinema, basicamente. O cinema romantiza alguns lados e demoniza outros lados. Ou da televisão, que é o da tema da televisão Márcia. também, era isto que eu... Exatamente. E na questão da televisão ocorre a mesma situação. E na questão da televisão aqui no livro proposto, para comentar, nós temos as 3 dimensões aqui que ela examina, e examina bem o olho, a tela e a distância. São 3 partes do livro. E ela vai trazendo uma série de recursos, assim, para tentar ilustrar o argumento filosófico dela. O olho é a dimensão pura do ser. O olho é aquela dimensão de sentido, assim, ilustrada na figura de um globo ocular. A dimensão da tela é a dimensão ficcional, é a dimensão do vidro, é a dimensão do não real. E O lado de lá e o lado de cá. Exato, o lado de lá e o lado de cá. E essa transição, essa transposição, que é a parte final, realmente, que é o capítulo final, é a distância, ela é simplesmente uma construção, ela é em si uma narrativa. Por isso que quando nós vemos uma manifestação na rua, um lado diz que tem 10 mil, outro diz que tem 1 milhão. Tudo se dá nesse processo de mediação, e isso na política tem uma implicância muito grande. Agora nós estamos vendo, inclusive, determinadas posturas, já que alguns casos que chegaram no Ministério Público Federal na investigação da Lava Jato ainda não viraram um processo contra políticos, são inquéritos ainda. Nós estamos vendo uma preocupação, antes de tudo, com a transposição disso, com a imagem, e não com o fato. O sujeito tem um fato pesadíssimo com ele, com uma construção probatória possivelmente nunca vista antes num processo feito no Ministério Público Federal no Brasil. E ele está preocupado com a imagem. Tá, mas a questão do olho, a questão do observador, o Merleau-Ponty vai ser um autor que vai debater com Sartre, né, na fenomenologia da percepção, e vai colocar que o centro de tudo não é tanto o olho, mas é muito mais o corpo, né? Ou a chair, que ele chama, né? É ruim de traduzir chair por carne, né? Mas, é o corpo que está ao centro de tudo. E essa ideia de corpo é que vai montar a perspectiva do Foucault, né? Michel Foucault e Agamben seguem a noção de corpos. É um sistema, é uma totalidade, e essa totalidade que é observada. Então, a sociedade como um corpo, se você vê-la como um corpo único e total, você constrói um sistema muito mais absolutista, né? Então, essa forma de observação midiática, evidentemente, que se ela tiver vista apenas de um lado, que nós temos aí o Big Brother, 1984, do Orwell, né? Nós temos todas essas questões que vão surgindo e vão mostrar como o poder, isso o nazismo usou muito bem depois, ele vai construindo seus inimigos a partir de um grande corpo da sociedade, né? Suspenda tá bom, porque o estado de exceção é suspensão, suspenda nesse momento a discussão. Nada como o nosso diretor nos dizer isso. Que um rápido intervalo, e me lembrei agora, para adiantar, né, tá muito na moda hoje no direito a questão do relativismo. A discussão está muito boa, né, vou fazer isso para o próximo bloco, mas a palavra é relativismo. Falamos sobre isso um instantinho só, tome o seu café, nós tomamos o nosso, e que é só uma narrativa, o café também não existe aqui.